Em seguida, vou passar a palavra ao Dr. Francisco Longo Benetti, ex-prefeito de Astorga. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaríamos inicialmente de ler essa placa que foi nos entregue pelo Zé Gonçalves Neto em nome dos vereadores que junto conosco hoje terminam o nosso mandato. A Câmara Municipal de Astorga, gestão 89-92, externa o seu agradecimento ao prefeito municipal, Francisco Carlos Longo Benetti, pelo seu alto espírito público, que proporcionou uma ótima convivência política e administrativa, a qual consolidou nesse município os ideais democráticos do nosso povo. Eu não vou fazer um discurso escrito, que até hoje não escrevi, espero que a memória não me traia. Gostaria inicialmente de começar agradecendo a Deus por ter nos dado a vida acima de tudo e poder, com bastante alegria, com bastante dedicação e com a sua força, poder ter lutado bravamente até para que tudo que nós assumimos nós pudéssemos cumprir. Gostaria de agradecer a minha família, a minha mulher, minhas duas filhas, meu irmão, minha irmã e minha mãe, que me acompanharam em todos os momentos. Agradecer o vice-prefeito Idevair, que aqui não está presente, está hoje em Belo Horizonte num compromisso seu, mas que deixa sem dúvida, junto não só com o prefeito, vereadores, povo de Astorga, funcionários da prefeitura, também um exemplo de convivência, porque é normal nós vermos em muitas administrações prefeitos e vices ocupando caminhos diferentes, e aqui em Astorga não foi assim. Idevair, em todos os momentos, esteve junto comigo, compartilhando das mesmas ideias, mesmo quando divergimos, nos respeitamos e pudemos levar avante, sim, todo o planejamento e toda a vontade pelo desenvolvimento de Astorga. Agradecer aos vereadores, na pessoa do Zé Carlos Decarne na primeira legislatura e na pessoa do Zé Gonçalves Neto nessa segunda legislatura. Dois irmãos e amigos que, junto com os demais vereadores, independente de partidos políticos, nos acompanharam nessa missão que foi administrar Astorga. Poder Judiciário, inicialmente com o Dr. Carlos Oliveira da Costa e Dr. Carlos Aldir Loz, respectivamente juiz e promotor da nossa comarca. Atualmente, com o Dr. Geraldo Peixoto de Luna e Dr. Miguel Jorge Sogaiar, juiz e promotor atuais do nosso município, que conduziram o Poder Judiciário em Astorga com a maior garantia possível, seja nas questões cíveis, criminais e eleitorais. Agradecer os funcionários chefes de departamento da prefeitura e os funcionários da prefeitura, que hoje são 467. Pessoas, desde o mais humilde, seja o mais humilde cargo, até o mais alto funcionário, nos acompanharam nessa verdadeira missão e tenha consciência que muitas vezes exigi e pedi mais do que era possível e eles em nenhum momento me questionaram ou me inquiriram para que não fosse feito. Sempre lutaram bravamente para que tudo em Astorga corresse bem. Agradecer o presidente do meu partido, o PMDB. Há poucos dias, Dr. José dos Santos, hoje Dr. José Luiz Coelho Gomes, que conduziram os destinos do PMDB em Astorga dentro do nosso mandato. Agradecer o PL também, que nos acompanhou em todo o nosso mandato, com apoio de todo o seu diretório e dos seus vereadores. Agradecer um grande companheiro e amigo, José Tavares da Silva Neto, hoje secretário de Justiça. Quando iniciamos o nosso mandato, Tavares era deputado federal. As únicas verbas que o município de Astorga recebeu foi quando Tavares foi nosso deputado federal. E tenho o prazer de dizer, como disse ao Zé dos Santos há 2 dias atrás, talvez seja o único prefeito do Paraná que em 4 anos não fui a Brasília e não trouxe nenhum recurso federal de Brasília para Astorga com muita satisfação, porque senão teria que ter dado comissões àqueles homens corruptos lá de Brasília. Por isso que nem empreguei o dinheiro do povo de Astorga,
sequer para gastar uma estadia, para lá estar reivindicar ou compartilhar com aquela verdadeira quadrilha que se instalou em Brasília até pouco tempo atrás e que esperamos que com essa renúncia desse presidente da República venha mudar os destinos do Brasil. Ao Tavares, esse grande amigo e companheiro, que sem dúvida nenhuma foi o prefeito junto conosco, reivindicando recursos para o nosso município, recursos esses que foi lhe dado pelo povo de Astorga através do seu voto, a co-obrigação de buscá-los para o nosso desenvolvimento e o nosso engrandecimento. A Luiz Carlos Rauli, nosso deputado federal, que também, moço brilhante, secretário de Finanças do Paraná, prefeito de Cambé e hoje deputado federal, vai ser o próximo relator do orçamento a partir de 93 no Congresso Nacional. Moço também que em todas as ocasiões, quando é convocado a prestar serviço por Astorga, tem dado toda a sua colaboração em seu trabalho. Agradecer a dois governadores, Álvaro Dias e Roberto Requião. Álvaro Dias com 2 anos, Roberto Requião também com 2 anos. Ao primeiro, algumas dificuldades pela própria estrutura do Estado. A Roberto Requião, que agora, depois de 2 anos e nós terminando o nosso mandato, pudemos participar efetivamente do seu governo. Inclusive agradecer pessoalmente a ele por nos ter convidado para fazer parte do seu governo, coisa que nós não pretendemos e não queremos, pelo menos por enquanto. Mas dizer ao Requião que Astorga lhe é grato pelos recursos que vieram para muitas obras, escolas, pavimentação, combate à erosão, readequação de estrada e uma série de outros recursos. Aos secretários de Estado, a todos eles que nos apoiaram sempre que Astorga esteve lá presente. Nunca uma reivindicação de Astorga deixou de ser atendida ou deixou de ser analisada. Esses agradecimentos se fazem necessários para mostrar que ninguém faz nada sozinho. Um homem só não vai a lugar nenhum e Astorga não foi dirigida por um homem só, houve a participação de muita gente. Agradecer as entidades constituídas de Astorga, todas elas, igrejas, sociedades, cooperativas, instituições. Em todas elas existe um dedo, existe uma vontade do município de Astorga para lá colocar de interesse pelo desenvolvimento dessa sociedade e pelo seu crescimento. Dizer das nossas realizações. Nós não somos políticos, queremos manifestar isso até com prazer, mas na época da nossa campanha nós distribuímos um papelzinho, um pequeno papelzinho. Esse papel foi sem dúvida o nosso diário. Toda vez que nós sentávamos na cadeira de prefeito, ele estava na nossa frente e nós líamos ele todos os dias. Procuramos seguir religiosamente isso aqui. Se algumas coisas daqui não conseguimos, não foi por falta de trabalho, de luta ou de vontade. Foi sim porque objetivos maiores não deixaram que nós pudéssemos realizar. Quase tudo foi feito. E quero dizer que muita coisa que não está aqui também foi feita. Planejamos o município em 89, 90, 91 e 92. 89 assumimos a prefeitura, procuramos conhecer tudo, procuramos frear um pouco a máquina, simplesmente prestar serviços. 1990 começamos a realizar a obra de Astorga em 4 anos. Tenho certeza absoluta disso, que nunca a prefeitura de Astorga foi procurada por algum fornecedor que queria levar vantagem em cima dos recursos do povo de Astorga. Porque lá prefeito, vice-prefeito, vereadores e funcionários nunca admitiram isso. Tenho certeza também que o crédito do município de Astorga é um crédito intacto, porque nos 4 anos pagamos religiosamente todos os nossos compromissos. Gostaria de dizer aqui publicamente que lógico que dificuldades existem, mas Astorga é um município perfeitamente administrável, basta ter vontade e querer. Quero dizer também ao povo de Astorga que nunca se viu o prefeito indo de rádio ou publicamente e dizer que a coisa estava difícil, porque eu, graças a Deus, por formação e até por personalidade, sou uma pessoa otimista por natureza. Quanto à situação política e econômica geral, nós vimos aqui o Manuel, que nos antecedeu, dizer da parte política e da parte econômica. Em 4 anos tivemos 3 eleições,
uma eleição para presidente da República, onde, a verdade, nós não estávamos preparados para votarmos e para escolhermos um cidadão decente para dirigir os destinos do Brasil. E ficou provado, no último dia 29, com a renúncia do eleito Fernando Collor de Mello. Ficou provado que nós não estávamos preparados para isso. Escolhemos um cidadão bonzinho e bonitinho, que falava bem, mas que não entende nada de administração. Tivemos, em seguida, uma eleição para governador, de primeiro e de segundo turno, onde tivemos a felicidade de eleger Roberto Requião, porque se fosse o contrário, estaríamos lamentando demais com essa renúncia do dia 29. E depois tivemos a participação de uma eleição para prefeito. Eleição essa que quero deixar bem claro, da minha parte não guardo nenhum sentimento, nenhum rancor. Respeito, sempre respeitei os resultados. Algumas coisas, muitas coisas se falaram, inclusive naquela oportunidade chamaram o prefeito de ditador. Quero dizer que não me considero ditador, quero dizer que me considero um excelente gerente e um humilde administrador, porque ditador não constrói escola, não constrói casa da cultura, não faz conselho da criança e do adolescente e não luta pelo seu povo. A situação econômica, eu não me recordo qual o nome do dinheiro em 1989. Agora, nos próximos dias, vamos ter mais o corte de 3 zeros. A estrutura dos municípios tem decaído muito e sofrido muito. Inclusive, vamos sofrer novamente com a criação de novos municípios. Aqui na nossa redondeza, Pitangueira e Ângulo, isso vai influir na arrecadação de todos os municípios. Por sermos um município não industrializado, sofremos mais por sermos agrícolas, essencialmente como somos. No campo das realizações, gostaríamos de dizer algumas coisas, se a memória nos permitir. Na área de educação, temos 9 escolas estaduais, em todas elas, indistintamente, houve investimentos e houve auxílio da prefeitura nos momentos de dificuldade, seja em merenda escolar, material de limpeza ou construções, em todas elas. E também nas municipais, que não são poucas, são cerca de 15 ou 16 escolas municipais. Na área de saúde, houve um incremento na contratação de profissionais, de dentistas, de médicos, de bioquímicos, de farmacêuticos, de veterinário, com a aquisição de 5 novos gabinetes dentários e ampliação de todos os postos de saúde. E o pronto-socorro municipal. Foi feito um convênio com os 2 hospitais, Hospital Veracruz e Hospital Cristo Rei, que funcionou até ontem, e cabe daqui para frente a decisão da nova administração do que fazer. Na área de segurança, tivemos inicialmente Oswaldo Faria do Carmo como delegado, depois Maurício Camargo de Oliveira, que hoje está lá em Lucélia tomando posse, também como vereador daquele município, e o Bento Ferraz de Araújo, nosso companheiro, que ajudou nos momentos de interinidade. Mas nós podemos ter a certeza que na área de segurança tivemos muita tranquilidade em Astorga. Podemos sair, deixar nossa família e temos a certeza do retorno e lá encontrá-los todos com saúde. Na área de habitação, foi feito cerca de 700 casas. Quero dizer que na área de habitação foi muito explorado, principalmente nos momentos de campanha política, a prestação das casas. E quero dizer que essas prestações são de competência exclusiva do governo federal. E a eles que deve ser reportado tal cobrança, e não às empresas e ao município, que buscou, sim, com o maior interesse possível, que todo cidadão, todo homem ou toda mulher, ou todo jovem e criança tivesse uma boa casa, um bom teto para morar. Na área de infraestrutura urbana, tenha consciência tranquila que não existe um município do porte de Astorga que tenha a infraestrutura urbana que Astorga tem hoje. Na área de pavimentação, deixamos 64 mil metros de asfalto por concluir, mas deixamos um convênio assinado com o governo do estado para que o próximo prefeito possa ir lá e buscar os recursos agora em 93 e fazer isso ao povo. Fizemos 400 mil metros de pavimentação urbana, 22 quilômetros de rede de esgoto, mais de 10 quilômetros de galeria de águas pluviais, creches. Enfim, podemos dotar o município de toda uma infraestrutura realmente invejável a qualquer município de grande porte na nossa região. Na área de industrialização, lutamos mais pelo não falecimento ou pelo não fechamento de muitas empresas que já tinham aqui em Astorga, do que propriamente por criação de algumas. Lutamos mais por quê? Por uma economia mal dirigida do governo federal. E desafiaria qualquer um que me provasse que ele conseguiu crescer economicamente em 92.
Lutamos junto com a Cocafé, a maior empresa da nossa cidade, que esteve em alguns momentos, até em dificuldade, pensando até em caso extremo, em fechar suas portas. Mas estivemos juntos, no governo do Estado, nos agentes financeiros, com os próprios funcionários e cooperados, apoiando a diretoria que lá estava e lutando pelo não fechamento. Não citaremos aqui outras empresas, não discriminando a Cocafé, porque a Cocafé é público. As outras empresas, nós poderíamos estar dizendo alguma coisa que não nos foi autorizada. Fundamos há poucos dias aqui em Astorga a primeira semente da indústria que nós temos certeza que irá vigorar, irá brilhar, e não adianta se buscar outros caminhos para a nossa industrialização. A industrialização aqui tem que ser feita com o povo de Astorga. E fundamos a Intexas com 62 proprietários, sendo 21 cotas. Temos certeza que vai ser uma grande empresa e vai dar resultados. Tem a Deusan iniciando as suas atividades na empresa de conserva. E tomo a liberdade aqui, em nome de um grupo que será constituído na próxima semana, de reivindicar já ao município de Astorga, hoje ao Carlos e ao Egídio, que assume os destinos do município a partir de hoje, condições para que o grupo Astorplast monte aqui um segmento industrial em Astorga, formado pela comunidade de Astorga, por proprietários de Astorga, para um segmento que Astorga será conhecida nos próximos anos como a capital do plástico, podendo gerar nos 2 próximos anos 2.000 empregos. Em nome deste grupo, estou autorizado para isso, já faço essa reivindicação. Gostaria de agradecer, continuando a dizer de obras, gostaria de dizer que deixamos algumas por terminar. A Casa da Cultura, a Capela Mortuária, a Escola Integrada do Jardim Londrina, combate à erosão de Santa Zélia, rede de esgoto, escritório da Sanepar, área de lazer e o término do trevo da ligação Granada-Tupinambá. Todas essas obras ficam por ser concluídas, mas nenhuma delas tem qualquer ônus imediato ao prefeito que assume. Não existe nenhum compromisso em cima de qualquer obra delas. Muito pelo contrário, existe inclusive recursos a receber do Estado que poderão ser aplicados e todas elas terminar. Digo isso porque isso não servirá de justificativa para qualquer comprometimento da prefeitura. E sim, é possível que a próxima administração faça um planejamento e venha, dentro de uma escala que ela ditar, possa terminar todas essas obras que são de grande valia ao povo de Astorga. Algumas faltando muito pouco, outras pagas, inclusive, como é o caso da Capela Mortuária, do combate à erosão de Santa Zélia, que está paga às empresas e só elas finalizarem. Gostaria de agradecer também as pessoas que me ajudaram nos meus negócios particulares. Foram muitas, meus amigos, a minha família, que sem dúvida nenhuma deixei esses negócios há 5 anos e 9 meses atrás, 1 ano e 9 meses na Cocafé e 4 anos como prefeito de Astorga. Retornaremos dentro de alguns dias, depois de algumas férias, para junto com essas pessoas poder dinamizar esse trabalho e voltar a crescer. Gostaria de dizer que mantivemos na prefeitura uma política decente e honesta, onde o prefeito em momento nenhum teve vergonha de receber o seu salário, porque foi o menor da nossa região. Junto com os vereadores também, que tiveram a menor remuneração da história da nossa região. E aos funcionários da prefeitura, que sempre foram valorizados com o seu pagamento antes de terminar o mês. Vi esses dias uma manchete de um prefeito aqui bem de perto, que ele estaria pagando o salário de janeiro. E quando li, era o de dezembro, que ele intitulava que tinha que pagar em janeiro, estaria pagando em dezembro. Quer dizer que a Astorga pagou o 13º e o salário de dezembro em dezembro, portanto, não há resquícios da folha para 93. Quer dizer que continuarei a minha caminhada como pessoa que nasceu aqui em Astorga há quase 39 anos atrás, junto com a minha família, os meus amigos e o povo de Astorga. Espero continuar dando a minha parcela de colaboração para o crescimento de Astorga sem mágoas e sem rancores de ninguém. Toda vez que for consultado, buscado, pedir a minha humilde ajuda, espero poder, diante da minha pouca inteligência, do meu pouco trabalho, poder fazer isso pelo povo que eu lutei 4 anos. Gostaria de lembrar de 2 pessoas aqui, muitas eu deveria lembrar, mas 2 em especial.
com uma pequena frase: há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há outros que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam a vida toda. Esses são imprescindíveis. Eu falo do meu pai e do meu irmão, que se foram, mas que deixaram realmente, para mim, para o meu irmão, para minha irmã, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, um exemplo. E sem dúvida nenhuma, eles são imprescindíveis para a minha família. Me desculpe pela emoção. Quero reafirmar aqui que hoje retorno à minha condição de homem comum, sem o cargo que nunca subiu na minha cabeça, sem mágoa e sem rancores de ninguém. Continuo à disposição de Astorga para continuar lutando pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento. Quero dizer ao Padre Wilson, que essa semana nós conversamos, dizer que realmente ele disse que não era amigo do cargo do prefeito, que ele era amigo de Francisco Benetti. Assim como o padre, a todos eu o considero, não amigos do cargo que eu tive por 4 anos, mas sim da pessoa Francisco Benetti o Toco, que vocês sempre trataram carinhosamente. Quer dizer que essa faixa aí teria que ter uma complementação, e a complementação é minha. Eu que agradeço à comunidade de Astorga por ter me dado a oportunidade de, em 4 anos, poder fazer alguma coisa pelo povo de Astorga. Esse povo que, quando meu pai aqui chegou em 1950, o acolheu, minha família aqui nasceu, cresceu, desenvolveu, e hoje continuamos aqui lutando com todos os astorguenses pelo nosso desenvolvimento. Meu muito obrigado a todos vocês, em todos os momentos, mesmo até em alguns que não trazem muita recordação para nós. Mas quero dizer, por ser uma pessoa essencialmente otimista, guarde só as coisas boas, e tenho muitas coisas boas para guardar de Astorga. Meu muito obrigado. Palavras do ex-prefeito Francisco Carlos Longro Benetti o Toco. Aplaudido mais uma vez de pé. Nossa multidão por aqui para prestigiar a posse dos eleitos e as despedidas daqueles que muitos fizeram por Astorga.